Bom, o objetivo desse vídeo é estar falando sobre a advocacia extrajudicial. Esse termo é um indicativo para algumas legislações federais em que autorizam que qualquer pessoa possa entrar com ações na justiça sem necessariamente ser advogado ou contratar advogado. Eu vou fazer aqui a interpretação de duas leis. Uma delas, a principal, que é a Lei 9.307, que é a Lei de Arbitragem. Essa lei, ela autoriza que qualquer pessoa possa ser árbitro e, na qualidade de árbitro, ele tem as mesmas prerrogativas no processo de um juiz concursado do Estado. Isso está previsto na própria lei. A súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal número 5, ele fala que não ofende a Constituição Federal de 1988, a ausência de defesa técnica no processo administrativo. Salvo engano, no começo de 2020, o Supremo Tribunal Federal, ele, através de uma, não lembro se foi de um ADIM, onde ele disse que essa súmula vinculante, ela não ofende, ela libera, a defesa não libera que haja a ausência de defesa técnica no processo administrativo disciplinar em âmbito criminal. Então, por exemplo, o preso que for acusado e responder um processo administrativo disciplinar por falta grave dentro do sistema carcerário, ele não pode ser julgado sem que haja defesa técnica. Essa foi um único detalhe da súmula vinculante, onde que ele dispensa o advogado no processo administrativo disciplinar. Também não deve se confundir aqui o inquérito policial, pois lá o procedimento é administrativo, mas ali não é um sistema acusatório, ele é inquisitório. Então, por ser um sistema inquisitório, não ser acusatório, inquisitório, investigativo, ali você tem um indiciado e não um réu, um acusado. O acusado é quando ele está em juízo respondendo a uma ação penal proposta pelo Ministério Público ou pela parte particular, quando a ação ela for condicionada à representação. Já na Justiça Federal, nos juizados especiais federais, nos juizados especiais cíveis, na Justiça do Trabalho e no INSS, você não precisa ser advogado para pedir um benefício no INSS. Você pode ir sem advogado no INSS e lá, via administrativa, você pede o que você achar que tem direito. Faz o requerimento, protocolo pedido, marcou o dia e hora do atendimento, você vai lá. Se o INSS negar administrativamente seu pedido, você tem esse documento, que é do próprio INSS, onde você pode recorrer do indeferimento do INSS, para que você não vá direto para a Justiça Federal. Todo esse procedimento, até a postulação do recurso, ele pode ser feito por quem não é advogado. Porém, onde que entra o termo que eu utilizei no começo do vídeo, advocacia extrajudicial. A advocacia extrajudicial seria a utilização da arbitragem ou até mesmo o processo civil, utilizado o artigo 121, que é a figura do assistente simples, onde qualquer pessoa, mesmo que não tenha vínculo com a parte interessada, que requeira algum perante os órgãos públicos estaduais ou federais, administrativamente e até em algumas causas judicialmente, o assistente simples ele pode auxiliar a parte com documentos, esclarecimentos, porque a parte, muitas vezes, ela não tem capacidade de se expressar, de se exprimir, ela não sabe por onde começar, não sabe que tipo de provas, documentos ela precisa, ela vai confiar a um terceiro, seja parente, seja amigo, um desconhecido. Ela confia o interesse dela a um terceiro que vai orientá-la, ou melhor, auxiliá-la. E o processo civil, no artigo 121, dá o nome disso de assistente simples. Salvo engano, o artigo 122 fala do assistente qualificado, ou seria o 120. Estou falando do assistente simples, que é o 121.
salvo engano, ou é o artigo anterior, o 120, ou é o artigo posterior, o 122, que trata da figura do assistente qualificado. Esse tem que ser advogado ou especialista, perito na matéria. Seja lá, por exemplo, está discutindo no direito tributário algum cálculo. Então você vai ter que contratar um contador. Não é o advogado que vai poder ser bastante simples, o assistente qualificado naquela ocasião. Se for um médico, vai ter que ser um perito e especialista naquele assunto. Pois bem, passado a fase do recurso, se caso não for julgado procedente o pedido na fase do recurso administrativo, você pode se valer da lei federal que regula os juizados especiais federais. No artigo 10 dessa lei, ela fala que a parte interessada poderá constituir procurador, sendo advogado ou não. Eu posso entrar com uma ação contra o INSS ou qualquer instituição. Aliás, eu entrei recentemente com uma ação contra a União e não contratei advogado para isso. Eu fiz toda a documentação, eu juntei toda a documentação, protocolei e o processo está andando. Então, tudo o que eu falo e o que eu produzo no meu canal, nos meus vídeos, eu faço com base no que eu já fiz. Eu não trago aqui, e quando eu trago, se eu digo que é doutrina, se é uma teoria, se é uma especulação, se é um artigo científico, eu também digo. E sempre coloco na descrição do vídeo. Então eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o artigo e as leis, todos os artigos e todas as leis do que eu estou falando aqui. É importante que tenha alguns documentos que você deve juntar na hora de você fazer o requerimento na via administrativa no INSS. Um deles é a declaração de residência, que pode ser, essa daqui é quando você apresenta na Justiça Federal, esse daqui, mas você pode também fazer uma declaração com testemunhas, autenticar em cartório, ou mesmo algumas associações dos moradores, elas têm firma reconhecida, têm CNPJ, você pode recorrer a essas instituições e conseguir. Vamos lá. Alguns documentos também que você deve juntar para levar para o INSS ou para a Justiça, é uma lista que eu tenho, que eu montei, uma lista. E eu vou fazer assim, eu vou colocar no Google Drive e vou disponibilizar o link pelo Google Drive na descrição do vídeo. Quem quiser baixar essas cópias, eu vou estar deixando disponível também. O formulário de composição de renda familiar e para o benefício essencial. Tem um outro documento também que você deve ter para preencher quantas pessoas moram na casa, qual é a renda, CPF de todos os membros. E quem tem conhecimento jurídico em previdenciário, principalmente quem estuda para concurso do Tribunal Regional Federal, que é exigido o conhecimento de direito previdenciário. Seja estudante de direito, bacharel em direito, muitas vezes eu já vi muitos casos, muitas pessoas desconhecerem, até pessoas mesmo do governo, pessoas que trabalham em instituições estaduais, como, não vou citar aqui órgãos, mas enfim. Você pode fazer um contrato. A procuração do INSS tem uma procuração que é a Instrução Normativa 77/2015. Essa procuração, ela é um instrumento de procuração do próprio INSS, ok? Se você não quiser fazer uma como essa daqui, uma procuração particular, deixa eu ver, isso aqui é um contrato, é a procuração. Procuração, você faz um modelo como esse, as duas partes assinam e aí você vai no cartório com ela, autentica e ela já tem validade jurídica. Você tem como fazer um contrato, porque você vai estar disponibilizando o seu tempo para correr atrás, caso essa pessoa, mesmo que saiba, mas não queira se dar o trabalho de procurar, de juntar toda a documentação, você como procurador, você pode cobrar um dinheiro e dizer, eu vou correr atrás, me dê a procuração, que eu vou dizer para você o que você precisa, eu vou no INSS, eu vou dispor meu tempo para lhe ajudar, lhe auxiliar. O contrato, né, como já havia dito, você pode colocar os valores, eu vou deixar também, tem a descrição aqui dos artigos da lei, valores que você pode estar colocando, reconhecer firma também desse contrato e juntar. O cartório, pelo menos do Estado de Pernambuco, ele tem um documento, esse documento aqui. Esse documento ele é um reconhecimento de hipossuficiência, onde você pode preencher, levar para o cartório e através dele você consegue
pegar certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, todo tipo de documentação exigido para o exercício dos direitos civis e para prestação de informações em órgãos, para que você tenha direito a alguma coisa, ela pode ser fornecida gratuitamente. Caso você também queira, o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem a seção de busca, que fica, se não mudou, porque sempre há reformas, mudança, deslocam salas e tal, ficava, até o ano passado, ficava no 5º andar do Fórum Tomás de Aquino, a seção de busca. Então lá, por exemplo, acontece muito de pessoas que têm parentes desaparecidos, o filho que nunca conheceu o pai, ou até mesmo nunca conheceu a mãe, um parente. Ele pode ir lá e solicitar, através de seus documentos, uma busca na seção de busca do tribunal. E lá ele tem um banco de dados onde é tudo mais fácil. Eles acessam, eles podem te fornecer, por exemplo, tudo que tiver relacionado a você, a sua família. Então, digamos que você queira conhecer a avó da sua avó. Aí você vai conseguir, você leva a certidão de nascimento sua, onde vai estar o nome dela, aí você vai puxar, eles vão puxar para você quem era a avó da sua avó, a avó da avó da sua avó, a avó da avó da avó da avó da avó da sua avó, até chegar em Adão e Eva. Você também consegue, gratuitamente, se você for em cartório, apresentar uma declaração. Tem uma declaração, eu esqueci de trazer aqui, mas enfim, uma declaração que você faz, assina, reconhece, firma assim, né, autentica, e você consegue uma procuração pública, como essa. Essa aqui foi a minha primeira procuração que eu fiz, eu não paguei por ela, não fui pago, porque eu cheguei no cartório e perguntei se teria possibilidade se o cartório fornecia a procuração pública gratuita, porque a Constituição fala que são reconhecidos nos termos da lei para os hipossuficientes que não tenham condições de dispor sem que prejudique o próprio sustento de documentos para o exercício dos direitos civis. Ele pediu para fazer, eu fiz, citei os artigos da Constituição e saiu. Era, na época, R$150, porque foi no Recife. Em alguns municípios pequenos, alguns municípios que não são região metropolitana, é R$81, R$85. Essa aqui foi R$150. Mas eu tinha feito a procuração particular, mas eu quis um reforço, porque eu queria saber se a Constituição Federal ia ser aplicada. Então, fiz o teste, passou no teste do cartório. Agora, em que consiste a advocacia extrajudicial? Ela consiste em você exercer administrativamente uma defesa, uma advocacia administrativa. Exatamente isso. O Código Penal, ele fala que é vedado a advocacia administrativa. E é vedado. É vedado quando praticada por servidor público dentro do próprio órgão, ou quando a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, ele fala, por exemplo, que um funcionário, por exemplo, da Justiça Federal, ele não pode praticar atos considerados de advocacia no INSS, seja para parentes ou estranhos. Um funcionário do INSS ele não pode praticar atos que configurem a advocacia, que ponham em dúvida a sua imparcialidade. Então, o servidor tem que ser imparcial, mas isso não quer dizer que ele tenha que ser cruel, nem que tome atitudes burocráticas a ponto de dificultar tanto a vida do particular, de modo a indeferir o pedido ou não orientá-lo. A lei fala advogar e não orientar. A Lei 8.213, que rege os direitos, os benefícios da Previdência Social, ele fala que a Previdência Social ela tem que conceder o melhor benefício. Ainda que você peça o benefício errado, eles têm que modificar. Então, digamos que você pede a aposentadoria por tempo de contribuição, mas você não tem o tempo de contribuição, ele não pode negar e pedir para você agendar novamente. Ele tem que ali procurar o gerente,
falar que foi pedido errado, mas se fosse pedido por idade, por ele não ter o tempo de contribuição mínimo, sairia naquela ocasião. Então, a jurisprudência dos tribunais superiores e a doutrina e a própria lei fala que o INSS tem que conceder o melhor benefício. Então, assim, caso você tenha, por exemplo, eu tenho inúmeros exemplos. Eu vou começar a fazer vídeos falando sobre isso mais na frente, no futuro. Então, se você tiver conhecimento de alguém que esteja com dificuldades em requerimento de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, auxílio-doença, auxílio-acidente, ou precisar recorrer de uma decisão que saiu e você não sabe como, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu e-mail e o meu WhatsApp e minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Você pode entrar em contato, faça a sua dúvida, se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários que eu estarei olhando e respondendo assim que for possível. Eu estarei fazendo uma série de vídeos, porque eu estou estudando para o concurso que vai cair previdenciário, e eu estarei fazendo uma listagem sobre as principais mudanças que há na área da Previdência Social. Vou deixar na descrição desse vídeo um link do professor Carlos Gouveia. Ele é professor de pós-graduação em previdenciário. A faculdade à distância é uma faculdade que ele dá aula à distância. O nome da faculdade é Faculdade Legale. Cursos de pós-graduação em várias matérias de processo de trabalho, direito de trabalho, processo civil, área criminal e previdenciária. É um curso em AD. Quem tiver interesse, isso aqui eu não vou ganhar nada com isso, é porque ele é fera no que faz. Eu aprendi muito com ele, faz 3 anos que eu estudo direito previdenciário com esse professor, com as aulas que ele fornece gratuitamente no YouTube, e eu estou aqui como uma forma de apoio, de gratidão a tudo que eu sei de previdenciário, eu devo a ele, pelas aulas dele e pela instituição de ensino, Faculdade Legale. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer aqui toda a documentação que você pode acabar utilizando. Vou deixar o link também na descrição do vídeo do e-mail Google Drive, onde você pode estar baixando esses arquivos. Ok? Até a próxima.